Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Felipe Abal e Gabriel Divan tá especial hoje, cara. Tá especial, mas eu vou te dizer assim que eu não tenho a sabedoria do mestre Joelson, então eu não tô pensando 3.000 anos, assim. Mas eu acho que dá para pensar uns poucos para trás, né, e alguns para frente que nos restam, porque a situação é calamitosa. Mas tá especial, convidada voltando depois de muito tempo aí, enfim. Não, tá muito especial, tá muito legal, cara. Infelizmente, né, que negócio, né, cara? A gente só grava de desgraça, só fala de coisa ruim, mas tem que ser falado, né? É um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. São pessoas boas falando sobre coisas ruins, cara. Isso aí dá certo. É, mas tem grandes frases. Nossa, eu tô muito feliz. Vamos então, sem mais delongas, Gabriel Divan, falar agora sim de coisas boas, né, cara? Vamos mandar uns salvezinhos aqui, cara. Toca lá. Eu gostaria de começar aqui, a nossa amiga Jusceline Durigan nos mandou um e-mail, cara, ela gostou muito do nosso último episódio, ela tava falando, na verdade, do episódio que a gente fez sobre PrEP, cara, que, ó, fala a verdade, né, Divan? Eu fico orgulhoso daquele episódio ali, cara. Ah, cara, a gente fica orgulhoso de todos os nossos episódios, né? Mas aí tem uns que batem nas pessoas de maneira diferente e tal, e essa é a moral, né? E ela diz assim, ó, eu aqui em São Paulo com o sol laranja, o Rio Pinheiros verde e o céu cinza, consegui deixar os sinais do apocalipse de lado um pouco e senti orgulho de ser brasileira. Ela pediu um salve, então, porque ela está comemorando 49 anos de jornada no Dia do Gaúcho, né? Nossa Revolução Farroupilha. Tem um episódio lá para trás sobre isso aí, né, Divan? E vai se sentir presenteada com a lembrança nossa. Então, olha aqui, ó, episódio saindo dia 24, mas eu já mandei por e-mail adiantado e agora a gente manda um feliz aniversário atrasado para Jusceline. Não, e ela ter mencionado tudo isso aí sobre a situação climática e ganhar esse salve de aniversário neste episódio, onde vai ser falado muita coisa bacana e forte sobre isso, eu acho que casou tudo, né, cara? Sincronicidade é o nome. Isso aí, cara. Lá do Blue Sky, Gabriel Divan, o Eric disse, vim conhecer o céu azul e em primeiro lugar ele seguiu o Vira Casacas e a postagem ali ele mandou pra nós, pediu beijos pro Caco e pro Palíndromo, os gatos terroristas. Também terrorismo, falamos também, né, no episódio. O gato, né, dá pra ser enquadrado mais como terrorista que algumas coisas, infelizmente. Mas o gato palíndromo, cara. Pois é, né? Ó, é sempre muita criatividade, cara. E um dos nossos sorteados na nossa ação com a hipotética no Instagram, o Gabriel Lima, né? Eu entrei em contato com ele para pedir nome, endereço, para mandar, né? Então, o livro que ele ganhou. E ele disse, ó, se não for pedir demais, ele queria um salve, mas é um salve para toda a comunidade lulista esotérica da Universidade de São Paulo. Tá, Gabriel? Sincronicidade de novo. E um salve em especial para a amiga dele, a Sol, que é presidente do fã-clube Ed Mota, Barueri região. Agora eu não sei se isso aqui é sacanagem ou não. Cara, uma das melhores coisas que eu li na finada rede Twitter... Aí é sempre aquela história, vamos me perdoar porque é muita coisa, né? Nem sempre eu lembro quem escreveu, mas é só dar uma pesquisadinha rápida. Que colocaram assim, ó, o Charlie Brown Jr. tá envolto em tantas camadas que quando alguém fala sobre, o cara já não entende mais se é um elogio verdadeiro ou se é uma gozação, e tanto faz. Tá? Então, o Ed Mota, nas suas manifestações, nos seus aforismos filosóficos, assim, ó, já não dá mais pra saber, e talvez não interesse mais se você realmente é fã ou se você tá trolando, e é isso aí, tá? Não tem problema, tá aí. Algum salve, Gabriel? Olha, vou mandar um salve incidental para mais uma da categoria Mulheres Muito Foda, que faz um tempo que não aparecem no Vira Casacas, né? Para nossa amiga Denise Dessord, né? Que estava essa última semana comentando lá, que legal, olha a promoção, o Vira Casacas está com uma promoção e está engajando no Instagram. Denise volta em breve, né? Tudo bem, a nossa convidada de hoje, né, era um caso a ser resolvido com mais urgência, porque fazia muito tempo, né? Mas a Denise também, daqui a pouco vai fazer um bom tempo, tem que voltar, né? Olha aí, estamos de olho. É verdade. Tem que fazer uma movimentação aí para ela voltar aqui e conversar com a gente. Gabriel, só nos resta agora de início, então,
dá aquela passadinha de chapéu, né? Poxa, galera, olha só, nós somos, sei lá, 40 milhões de pessoas no Twitter, quase 10 milhões de pessoas no Blue Sky, né? Nossos perfis pessoais têm, sei lá, 9 bilhões de pessoas, e daí tem 2 mil seguidores no Instagram. Então, assim, ó, siga a gente lá. Tem, sei lá, 3 mil no YouTube. Segue a gente lá no YouTube. Volta também a gente faz live, coisa, daí fica todo perdido, que não sabe quando é que vai acontecer. Dá aquele retweet maroto, aquele repost, né? Você que está no Blue Sky, o algoritmo não funciona da mesma maneira que no Twitter. Se você só curte, as pessoas não veem. Então dá o repost, comenta o negócio, dá essa ajuda. Eu nem entrei na parte financeira ainda. Pedindo assim, ó, não custa nada, Gabriel Divan. Vai lá, ó, no Instagram, seguindo Vira Casacas. Vai lá no YouTube, se inscreve no Vira Casacas. A gente tá tentando ocupar espaço. Não custa nada. Por favor, galera, dá uma moral, meu Deus. Na semana que passou, mais um foi lá e disse assim, as capas estão cada vez melhores. Sim, porque isso é fruto do trabalho do senhor Gui Toscan, né? Assim como a edição de áudio, que também está cada vez melhor, é fruto do trabalho da dona Ingrid Dutra. Assim como essas tiradinhas aí do Instagram é fruto do trabalho da dona Dani Boscato. Então, assim, a nossa equipe ela é reduzida, mas ela é muito qualificada. E a gente quer remunerar esse pessoal, a gente quer pagar o nosso servidor, a gente quer manter essas coisas em dia. Então, cara, colabora. Eu sempre vou insistir nessa tecla. Você não está pagando pelo Vira Casacas. A gente faz tudo que a gente faz aí de graça. Porque se a gente fosse cobrar, a gente não daria acesso aos conteúdos, né? Se você não pagasse. Não, a gente quer que você dê uma pequena ajuda, claro, se inscrevendo na aurelo.cc ou se inscrevendo no apoia.se/viracasacas, você de repente ganha alguns spoilers e algumas coisinhas a mais e você participa das nossas promoções. Afinal de contas, né, eu tenho que fazer sorteio aí desses livros maravilhosos, por exemplo, da Hipotética, eu tenho que fazer para quem é apoiador, né? Agora, no caso, você colabora com R$5 mensais. É R$5 uma vez por mês que sai aí do seu cartão de crédito. E esses R$5 nos ajudam de uma maneira impressionante. Não é nada para você, é um pequeno passo, né, para você, mas é um passo gigante para um podcast verdadeiramente independente que precisa desses apoios de todos os lados. É a curtida, é a recomendação, é o seguir, é você deixar pelo menos 5 lá, né? E aí essa estrutura segue funcionando, o resto deixa com a gente. Perfeito, Gabriel Divan. É só isso aí. Vamos pro episódio, vamos lá, que tá bom demais. Toca lá. Gabriel Divan. Beleza. Estamos todos meio assim, Gabriel Divan, mas ao mesmo tempo, né, tem coisas muito ruins e tem coisas boas acontecendo. Uma delas, Gabriel Divan, é o seguinte: nossa convidada de hoje, eu pesquisei, a última vez que ela participou foi no episódio 100, Gabriel Divan, 100. Nós estamos no 398. Quase 300, quase 200, 300 episódios depois. Olha o cara de humanas e sociais aqui fazendo cálculo. Cara, mas é isso aí, né? Os assuntos mais tristes, eles têm esse lado, né? Eles trazem de volta pra gente pessoas que a gente quer ouvir, né? Então tá tudo bem, né? Acontece. Então já vamos deixar ela entrar aqui. Sabrina Fernandes, bem-vinda de novo, né? A boa filha casa torna. Muito obrigado por ter topado o nosso convite, Sabrina. Como é que tu anda por aí? Assim, ó, eu acho que não tem ninguém que não te conhece, mas se porventura tiver, faz aquela apresentaçãozinha também que é bacana pra quem tá nos ouvindo. Não, só um pouquinho. Já deu tempo da internet dar 2 voltas, assim, né? E já tem uma geração que talvez não conheça todo o trabalho da Sabrina e já tem uma que já tá, inclusive, vendo os primeiros trabalhos dela como vintage e tal. Eu não tô dizendo que tu é velha, Sabrina, tá? Porque tu é nova. Não, eu curti, Divan, porque, primeiro, matando saudades, Vira Casacas, obrigada, Divan e Abal, pelo convite para estar de volta aqui. Realmente tem bastante tempo, mas eu acho legal esse negócio, porque, o trabalho ali com Tese 11 foi um pouco pioneiro também, né? Então, legal, tá vintage, era naquela época do YouTube.
principalmente do YouTube de esquerda, falando socialismo, era um negócio meio mato ainda, né? Então mudou e hoje eu sou uma ex-youtuber aposentada, né? Não trabalho mais na área. Então, de um tempo para cá, realmente o conteúdo mudou, o alcance. Eu nem lembro qual foi o último vídeo de TikTok que eu fiz. Então, realmente, nesse tema eu fiquei para trás. Então, é bom dar um alôzinho. Meu nome é Sabrina Fernandes. Eu sou economista política, doutora em sociologia. Eu trabalho na área de organização política de esquerda, teoria marxista, ecologia marxista e transição socioecológica, especificamente na área ambiental e transição. Comecei pesquisando isso em 2007, então tem um tempinho. E os assuntos sempre acabam se voltando, né? Eu estava essa semana relembrando de alguns debates de quando eu dava aula de sociologia e desenvolvimento rural, de uns anos atrás, e como tudo se relaciona, a questão de movimentos sociais, a questão do que é estar à esquerda no poder, a fragmentação, a desmobilização da sociedade e essa catástrofe do cotidiano que a gente está vivendo. Perfeito, nós tem muita coisa pra gente falar. Gabriel Divan, vamos começar aí, meu caro. Não, mas ela nem falou que nesse meio tempo lançou livro, apresentou livro, participou de organização de livro, isso aí vai tem ser livro falado. Pra sair, tem livro pra sair ainda. Puxa, eu fiquei com os olhinhos brilhando, Sabrina. Fiquei com os olhinhos brilhando ali. Eu vi teu post lá no Blue Sky de coisas por vir, assim, fiquei com os olhinhos brilhando, assim. Eu tô muito empolgada com o próximo livro. É algo que tem a ver com os últimos 5 anos de pesquisa. Então, só para contextualizar, meu primeiro livro no Brasil foi Os Sintomas Mórbidos, que é sobre a fragmentação da esquerda brasileira. E depois eu fui lançando algumas outras obras, tem o Se Quiser Mudar o Mundo, que é bem mais acessível, mais introdutório. E muito feliz de ter sido escolhida para estar reeditando obras de Marx e Engels no Brasil. Então tem a minha edição do Manifesto, a minha edição do Brumário. Mais recentemente eu colaborei para reorganizar um box do Capital Volume 1, 2 e 3, com a editora Civilização Brasileira. Mas tem mais um livro autoral vindo por aí, ano que vem no Brasil, além de umas outras coisas que estão saindo em outras línguas também. Mas esse próximo é um que eu estou desenvolvendo, colocando tudo junto sobre a pesquisa de teoria de transição internacionalista que eu estou fazendo já há alguns anos. Então, e eu acho que eu sou uma melhor autora hoje do que eu era na época dos Sintomas Mórbidos. Eu acho que a gente aprende, né, com isso. Então, eu acho que será um livro denso no sentido de ser meio cabeçudo, mas com uma didática melhorada, então mais acessível ainda, mais amplo para um público, inclusive para um público que não se identifica como marxista, de esquerda, mas está preocupado com o colapso climático. Então, eu acho que tem um bom potencial. Eu organizei ele de um jeito bem legal, estou empolgada. Ano que vem Bom, eu tenho que entregar primeiro, né? Antes eu estou dando data de lançamento, eu tenho que entregar para a editora. É importante, isso aí é importante. Mas eu sempre digo, né? A melhor coisa que tem é a gente olhar para trás também e ver que aquilo que a gente fez, não estava legal, podia ter feito outra coisa. Porque imagina tu chegar no ápice com 25 anos de idade e dizer, não, tá aqui a minha obra-prima e coisa... Daí o cara vira aqueles poetas, né, do século XVIII, daí se mata, sei lá, o cara faz alguma coisa assim. Então Arthur Rimbaud, com 18 anos fez tudo que tinha que fazer, tá, obrigado, tá, tchau. Eu espero que eu não tenha atingido o meu ápice ainda. Eu acho que eu deixei algumas coisas pra trás, fases que, né, quando eu falo da aposentadoria do YouTube e tal, fases e tudo mais, mas eu acho que em termos de contribuição intelectual política, eu espero que eu não tenha atingido esse ápice. Né? Sigo aprendendo. Né? Mas muito bem, está muito bem apresentada, Sabrina, muito bem. Gabriel Divan, eu vou passar para ti a palavra aqui de início, então, para a gente introduzir nossa conversa, porque, né, aquele velho é uma parte, infelizmente, né, Sabrina, coisa boa seria se tudo aquilo ali que tu tivesse já escrito, falado sobre agro, sobre ecologia, sobre tudo, tivesse ficado para trás e disse, vou passar para outras coisas, agora vou fazer um romance, né? Vou escrever um romance de cavalaria. Só ficar escrevendo poesia, gente, era o meu sonho, sabe? Só, eu já recebi proposta de publicar minhas poesias e tal, aí eu fico, não, mas eu ainda tenho que escrever tanta coisa sobre colapso climático, e é difícil, meu sonho é virar obsoleta. Legal, né? Olha, essa frase, os nossos convidados e convidadas aqui são especialistas em lançar frases que eu já imagino num cartaz, assim, né? É uma coisa impressionante, né? Vários títulos dos episódios nasceram assim, na espontaneidade. Mas, Sabrina,
Durante muito tempo, quem está ligado, né, nas discussões, nesse fórum, né, se é que a gente pode chamar assim, internetico brasileiro, que engloba aí uma série de redes e locais para manifestação, durante muito tempo o cara falava termos como ecofeminismo, alguém vinha assim, escuta, tu conhece aquela Sabrina Fernandes? Já leu? Era uma coisa que vinha meio agregado, né? Ecofeminismo, a gente pode falar muito disso, a gente pode falar muito dessa palavra, mas nós vamos pegar, primeiramente, né, a primeira parte do termo, né, o eco, porque eu já vou chegar de cara te perguntando assim, a gente cresceu sob a égide de uma coisa que aqueles caras chamavam de relógio do fim do mundo, né? Um negócio até muito mais protocolar, uma questão muito mais de colocar um discurso do que alguma coisa que nos parecia mais concreta. Mas eu tenho pensado muito nesse termo nos últimos tempos, porque eu não sei para vocês, e aí para ti, Sabrina, especificamente, se isso aí não ganhou um tom, né, de uma coisa real e pragmática e assustadora maior nos últimos tempos. E eu não quero situar últimos anos ou as queimadas de 2024 como se isso aí fosse uma coisa muito extravagante dentro de tudo que está acontecendo e tudo que se sabia que ia acontecer e tudo que pessoas como tu e tantos outros disseram que está em curso, sim senhor. Mas assim, parece que, de fato, agora nós estamos mais do que nunca, assim, rumando para um fim real das coisas, assim, eu ando com essa impressão meio nervosa. Porque assim, antigamente, Divan, quando se falava de mudança climática, se falava de crise ambiental, ecológica, dava uma sensação que a gente estava discutindo algo no futuro. Agora, não somente a gente está discutindo algo do presente, mas também do passado, né? Então, estamos inseridos num contínuo que é muito visível. Eu estava fazendo um paralelo recentemente, assim, que quando saiu aquele filme lá, o Não Olhe Pra Cima, e aí tem, tipo, a cientista lá da Jennifer Lawrence, que tá assim, gente, eu tô avisando, e todo mundo, nossa, chamamos a fulana pra falar aqui, ninguém levava tão a sério, porque o meteoro não é visível, né? O pânico do cientista climático hoje em dia é que é muito visível, tá na nossa cara, a gente tá vendo. Só que vai passando por vários níveis aí de dissonância cognitiva mesmo, que não é algo meramente psicológico, tem a ver com ideologia, tem a ver com interpretação da realidade, e tem a ver com essa policrise em que a gente está inserido, né? São tantas crises ao mesmo tempo que se potencializam, que vão agregando mais risco, vão se catalisando, que as pessoas realmente ficam um pouco atordoadas, o que eu presto atenção de cada vez. Então, uma das nossas tarefas é tá assim, desenhando essas conexões para que quando ela veja que tem queimadas no Brasil agora, isso não está distante da questão da violência contra povos indígenas, que não está distante da questão do preço dos alimentos, que não está distante da questão de guerras que estão acontecendo em outras partes do mundo. E que tudo isso é urgente, não tem uma hierarquia que pode ser colocada. Por muito tempo, a questão do meio ambiente, eu nem gosto tanto, né, do termo meio ambiente, porque eu lembro muito é setorial. Tá lá, o meio ambiente, aquela coisinha. A questão ecológica da natureza, ela é metabólica, ela atravessa a nossa existência, ela é muito palpável. A gente sente isso no corpo. As queimadas ajudam a essa percepção de sentir no corpo. Porque, né, a galera tá aí, tá tossindo. Eu, como asmática, eu vejo assim, eu não consigo respirar da minha angústia, tá se traduzindo muito na questão física recentemente. Mas a gente precisa que isso não ocorra só quando teve aquele estalo, teve o problema, atingiu o seu ápice e depois se normaliza novamente, né? É preciso manter essa conexão o tempo inteiro para que a gente possa empurrar para algo menos setorial e bem visível de que é sobrevivência. E a gente tem um costume nos últimos tempos, né? E aí é um pouco compreensível diante da forma como a gente se relaciona, né? Nas interações e tudo mais, com as notícias. Mas a gente tem uma maneira de fazer piada de tudo. E quanto a isso, né, como tu disse, né, essa fumaça que encosta no corpo, que chega no nariz, que nos prejudica o olhar, isso daí, né, se não for o start para a pessoa perceber que é passado, é presente, é futuro, aí eu não sei mais o que é, né?
Edvan, e o que eu queria, né, pra gente entrar no coração desse negócio, Sabrina, é que assim, ó, ok, ficou visível agora, a gente já ouvia há muito tempo. A gente também tem um problema meio complicado, né? Eu acho bem interessante te ouvir dizer de como a gente tem que ter uma visão maior a respeito dessas coisas, porque a gente acaba compartimentando várias coisas, né? Hoje eu só posso defender a questão climática, depois eu só posso, mas daí tem a economia que parece que tá do outro lado. E como se a gente só tivesse atenção para uma coisa, né? A gente pode defender várias pautas ao mesmo tempo, e na verdade é isso, né? Agora, a questão que está muito na nossa cara também é toda essa questão do agro. Né? É a questão do agro, que vem com a questão da queimada, que vem com a questão da nossa alimentação, que veio quando a gente teve as enchentes, né? Que tentaram fazer aquele negócio, olha, não vai ter milho, então a gente já vai subir o preço, mas aí não pode importar, veja bem, achamos milho. Achamos aqui, tinha sim, eu esqueci que tinha aparecido milho aqui. Mas enfim, né? Isso já está rolando há muito tempo. E eu queria te fazer uma pergunta em duas partes. Primeira delas, né? De quem que a gente fala quando fala do agro? Porque também tem o fenômeno que acontece agora, que é, né, ideológico, daquele pequeno produtor que tá lá e ele faz, né, tem a vaquinha dele, faz a coisa, entrega na feirinha do produtor e tu fala do agro e diz, não, mas nós somos bons. Não sei se é exatamente disso que a gente tá falando. E a segunda coisa é o seguinte, né? Uma parte dessa tragédia me parece que já podia também ser vista depois de muito e muito tempo que o agro vem atuando numa questão cultural. E tu falou já disso, né? Por isso que eu quero trazer. Porque a gente viu assim, aquele negócio que todo mundo fala tem rede social. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. E assim, vem de tempo essa propaganda. E vem de tempo a figura do bom latifundiário, né? Eu e o Divan, não sei tu, Sabrina, nós somos assistidores de algumas novelas. Daí tu vai ver Pantanal, e no Pantanal tinha um bom latifundiário, desbravador, que chegou, conquistou o seu espaço. E ele era um cara que chegava, era muito engraçado, porque assim, eu me lembrei muito de Pantanal nos últimos tempos, porque ele chegava assim e dizia, não precisa queimar, para ter o gado aqui no Pantanal não se faz queimada, existem outros métodos de fazer. Então ele era o cara consciente, ele era o cara que era o opositor, né, de todas aquelas pessoas que faziam isso, ele gostava dos bichinhos, ele gostava das coisas e tal. Agora na Renascer, a mesma coisa. Né? Tu tinha o bom latifundiário, que tinha o pessoal do MST do ladinho, assim, e ele dizia, não, deixa aquele pessoal lá, mas assim, aquele pessoal lá, né? Eu quero essa gente lá fora, nunca passou pela cabeça dele, morreu o filho, acontece tudo, Nora quer pegar parte da serra, nunca passou pela cabeça dele do tipo, pô, será que eu não posso ajudar eles mesmo, dar um pouco da minha terra, eu tenho meia Bahia aqui, né? Será que eu não posso? Não posso fazer nada disso. Mas ele era o bom, ao contrário do ruim, porque o ruim era muito ruim, né? O ruim escravizava a gente. Ele dizia, não, eu pago salário. E daí ficava todo mundo, não, esse cara assina carteira e paga salário, tá ótimo, né? Ele não bota fogo nas coisas. Então, assim, tem duas coisas nessa, né? Eu acabo sempre falando muito nessas minhas perguntas, mas enfim, quem é esse agro? E segundo, essa questão toda cultural que vem girando, que é de propaganda, que bate o tempo todo, o que, né, a gente sabe que influencia muito, inclusive, no jeito que as notícias são passadas, né, porque esse fogo, às vezes, ele aparece. Né? As pessoas são mandadas botar fogo por quem? Né? Não sei quem é que é. E vai para sertanejo, vai para novela, vai para várias outras representações assim que estão há muito tempo querendo limpar essa imagem, limpar esse imaginário, que acaba depois, é claro, confundindo tudo. Cara, tem muita coisa para discutir isso aí, mas já que você falou de novela, eu voltei de São Paulo, eu estava na Bienal, eu voltei de São Paulo recentemente do lado do Antônio Fagundes. E aí eu pensando, mandei uma mensagem pro meu namorado na hora, estou do lado do Rei do Gado. Como que eu me sinto depois da semana falando do agro? E uma das coisas que ficou assim muito, muito na minha cabeça é porque eu lembro dessa novela de quando eu era criancinha. E eu lembro daquela imagem, né? Tipo assim, o amor vence as barreiras de classe, propriedade fundiária nesse país, né? A sem terra e o latifundiário. Existe esse imaginário aí de um pacto que pode ser feito, que aí você mantém a desigualdade, mas a gente vai conviver, né? Então, assim,
Pô, cara, a ilusão da conciliação de classe está presente em todos esses momentos também, né? Então, a ideia do nem todo agro não é algo recente na população brasileira. Essas últimas entrevistas que eu dei, toda hora, mas ela está demonizando o agro como um todo, não é assim, isso vai afetar o bom produtor. Então, acho que é importante a gente tratar de duas coisas aqui. Existe o agroclasse e o agrosistema. Os dois precisam ser combatidos. O agroclasse não é só aquele cara, o seu José lá, com o berrante dele e tudo mais, ele tá andando, que aí você identifica ele, você pode tentar humanizá-lo. O agroclasse também é mercado financeiro, também é judiciário, também é crime organizado. E quando eu estou falando crime organizado aqui, eu não estou discutindo somente você tem ali o fazendeiro que tem o jagunço dele, que vai lá e faz alguma coisa. A gente está falando da entrada do crime organizado do tráfico também, em parceria em vários lugares. A gente tem dados imensos, por exemplo, da entrada e hegemonia do PCC na Amazônia, como que isso atua junto com o garimpo ilegal e também atua junto com o agro nesse sentido. E o agroclasse é indústria cultural, sim, então isso passa por marqueteiros, isso passa por cantores de sertanejo, tem muita gente bem envolvida nisso aí. Há uma impressão errônea de que a bancada do boi, a bancada ruralista em Brasília é só um bando de fazendeiros, gente que tem muita terra, mas não, é toda essa classe profissional que se agrega ali também. E como essa classe vai se agregando, isso vai resultar também num sistema. E a dificuldade que a gente tem em lutar contra o sistema do agro é que ele captura até a agricultura familiar, se ele quiser, porque ele está determinando preços, ele está sabotando uma política de abastecimento dentro do nosso país, que Bolsonaro ajudou a fazer isso. O governo Lula tenta voltar com uma política de abastecimento doméstico, mas também está sempre enfrentando barreiras no seu próprio Ministério da Agricultura e está enfrentando barreiras em relação ao lobby do agro nesse sentido. O exemplo que vocês deram aí do Rio Grande do Sul em maio é super interessante, porque arroz, 70% da produção de arroz do Brasil está concentrada no Rio Grande do Sul. Isso nunca deveria ter acontecido, isso não faz sentido lógico num país da nossa extensão territorial. Aí você concentra ali, você gera uma vulnerabilidade gigantesca que qualquer economista básico que não precisa ser ecologista nenhum falaria, não faz sentido, né? Nossa, tô colocando todos os ovos na mesma cesta. Não faz sentido, lógico. Se você é um investidor, você vai... O que eles falam? Você tem que diversificar a sua carteira de investimentos. Mas a gente não diversifica a nossa produção. A gente gera essa concentração porque está pensando na lógica do lucro, de economia de escala, ali para quem está produzindo e não em como você vai escoar essa produção. A gente tem essa vulnerabilidade gigantesca e aí um risco enorme do Brasil se tornar mais dependente ainda da importação de um cereal que é básico no prato do brasileiro. O Brasil é feijão com arroz, né? O brasileiro quer feijão com arroz e aí o arroz sobe de preço, o governo federal tem que intervir. Ou falando que vai, né, com uma medida para poder importar. E aí o agro fala, não. Você não vai importar tantas toneladas de arroz. Não, a gente achou arroz aqui, exatamente como você falou, Abel. A gente achou aqui. E aí o governo tem que entrar com o quê? Então, controle da política de preço. Porque aí e tudo isso vai se refletir na vida do brasileiro como consumidor de alimentos e vai se refletir no pequeno produtor também. Então, algumas coisas que já têm sido levantadas, que para poder sobreviver, a própria agricultura familiar, ela tende a ir num rumo de não vou diversificar, não vou fazer agrofloresta, não vou porque, tipo, o que está vendendo agora, o que eu consigo escoar, o que o mercado está pedindo é tal coisa. Então, para poder, tipo, ganhar o mínimo do mínimo, muitas vezes você vai ter um produtor que é pequeno, que ele vai produzir mais batata do que ele deveria, porque o mercado está pedindo batata. E aí, quando o preço da batata cai, o agro tem uma economia de escala tão gigantesca, tudo bem. Para o produtor, para o pequeno produtor, às vezes aí não compensa o combustível de levar essa batata até a cidade. E aí, como é que fica essa situação? Então, a gente vai tendo aqui uma reprodução de vulnerabilidades em várias escalas, porque o sistema do agronegócio,
ele é insustentável e ele vai realmente hegemonizando a nossa lógica produtiva no país. Então, por mais que a gente confie na agricultura familiar para poder entregar o que a gente realmente precisa em termos de alimentos básicos para a população, o próprio pequeno produtor se vê refém, às vezes, de eu não estou conseguindo aqui escoar a minha produção, eu estou vulnerável porque eu não acesso o crédito rural o suficiente, porque o nosso plano safra é extremamente desigual. Tem várias outras questões, por exemplo, você ter seguro para a produção, que é muito importante em termos de secas extremas, de enchentes, eventos climáticos extremos. Tem todo esse quesito aqui, aí chega ali um representante da Bayer Monsanto e fala, não, mas eu tenho aqui o agroquímico que vai resolver o seu problema. E aí você vai ter o pequeno agricultor que vai se envenenar no processo de plantar com veneno, mas ele vai plantar com veneno porque isso gera um certo nível de proteção para ele diante de todas essas coisas. Todo o sistema é contraprodutivo ao que a gente discute em termos de alimento saudável, de bioma saudável e de possibilidade de recuperação e reparação da crise ecológica no planeta. É uma receita de desastre por todos os lados. Uau! Gabriel Divan, eu me atrapalhei aqui, né? Eu falei milho, eu não sei porque eu tava com milho na cabeça, né, cara? É arroz. Commodity, né, Abal? É commodity. Commodity. Tá querendo fazer um milhozinho assado aí, né? Enfim, o pessoal que tá nos ouvindo, né, que eventualmente é mais novo, não lembra da novela do Rei do Gado, eu só vou dizer uma coisa para vocês antes de continuar o nosso papo aqui. É uma novela que, entre outras coisas, nos seus capítulos finais, tu tinha um senador que não era corrupto, né? Era um senador que era do bem, e ele morre, entre outras coisas que aconteceram na novela, ele morre enquanto estava num assentamento do MST defendendo o assentamento. Se isso passa hoje, né? Meu Deus do céu, né? Tem uma parte do Brasil que eu acho que vai pra funda no mar, né? De raiva, ou coisa parecida. Mas, enfim, entre outras coisas, né? Mas, Sabrina, a gente tá vendo uma coisa que, bom, sabemos que queimada em campo é uma prática meio lamentável, mas bastante corriqueira. Não que não possa haver ou que não haja certos tipos de solo ou coisa assim que possam, né, em uma escala obviamente controlada e né, não precisa explicar isso, né, você usar de fogo ou até mesmo de algumas outras táticas ali que vão purificar ou vão modificar as culturas, preparar os nutrientes para a próxima e tudo mais, enfim, né? Agora, o que nós estamos vendo não é só aquela boa e velha queimada, né, para dar aquela limpada no sentido de, queimou, infelizmente queimou, né, essa área aqui, então agora eu vou ter que plantar a soja para exportar, ou coisa parecida. Nós estamos vendo algo que me parece que aqui sim, né, e eu não quero usar essa expressão do sem precedentes, como a gente já falou, né, parece que isso é uma coisa muito extravagante, não, né, esse cataclisma, né, e essa provocação desse cataclisma está acontecendo há muito tempo, né, talvez agora tenha sido de uma maneira um pouco mais visível e exagerada, mas a gente está vendo não só o bom e velho ato do cara tentar burlar leis ambientais, dizendo que teve uma queimada, incêndios, né, acidentais ou coisa parecida. Nós estamos vendo uma ação orquestrada de pessoas botando fogo em mato e está causando um problema que é impossível que não atinja as próprias pessoas que estão envolvidas com isso, que estão lá praticando esse ato, né, mediante favor ou pagamento, que estão inclusive sendo os mandantes, está todo mundo atingido. Eu pensei e ponderei esses dias que é uma coisa muito louca isso aí, é um amor e é uma pulsão e é uma coisa assim, um desejo de morte. E é uma glorificação da destruição de uma maneira que me deixa bastante apreensivo. Então a gente está olhando uma questão de que, olha, é impossível o cara tentar ainda, se é que ainda alguém, né, está nessa, tentar dizer que, olha, está rolando incêndios, o período da seca, não, o período das secas não é o que está causando, o período das secas é o momento em que está se aproveitando, inclusive para potencializar mais isso, né? A gente está diante de todo um cenário e continua havendo, né, tentativas de respostas fáceis, né? E a gente vê o próprio governo bastante perdido e reticente, porque mexe em tudo isso que tu falou, quer dizer, a gente tem um ministério, né, que, olha, não me parece
o mais confiável para tentar gerir ou defender, né, as nossas reservas, o bioma e tudo mais. A gente tem um governo que é muito cauteloso quando vai puxar tapete ou quando vai dizer um ai para essa gente, e a gente tem aquela questão da legislação que muita gente acha que é simplesmente chegar e dizer assim, não, estão fazendo que nem, né, o pessoal da direita mais histérica faz com qualquer coisa, né, transforma em crime hediondo, coloca uma pena de 40 anos. Então, assim, todos os lados que poderiam chegar nessa situação, eles parecem que estão com medo de botar a firmeza que ela merece, né? Isso aí também é outro fator que dá um desespero na gente. O Lula teve uma fala recentemente, Ivan, que foi tipo um clássico, é proibido cometer crimes. Então, assim, é crime fazer queimada criminosa no Brasil. E quem tá fazendo queimada criminosa tá cometendo um crime contra a economia brasileira. Beleza, alguém deveria fazer algo sobre isso, né? É o clássico bidenizou, né? E aí, tipo, tem que ter uma discussão sobre que no Brasil é permitido fazer coisa ruim também, né? Não é só aquilo que é ruim é crime e para por aí. Queimada é uma prática que não é recomendada para você fazer nem o básico de limpar o solo. Ela é muito usada porque você não precisa de muita mão de obra. Você taga fogo e você limpa ali para a próxima fase de plantio. E esse momento em que a gente está aqui de secas, o que ocorre? Aí eu vou dar o exemplo da soja, que é o mais clássico, que é o que domina em termos de commodity, não somente no Brasil, mas na América Latina. Você vai começar o plantio da soja mais ou menos em outubro. Você vai plantar soja entre outubro até janeiro, mais ou menos. Então, você tem que limpar o solo agora para plantar essa soja. Para o agronegócio, que é muito viciado em fertilizante e agrotóxico, você taca fogo e aí você vai acabar com os nutrientes do solo, você vai detonar o pH do solo e você corrige com fertilizantes. E aí você entra com a semente transgênica para isso. Então, você cria um problema e vem uma técnica danosa que você também usa, então você vai só piorando, né, a situação, mas é normal, porque é mais barato fazer assim. É mais barato, então eles normalizam. Eu estava comentando isso recentemente lá no Blue Sky também, nem os portais do agro recomendam fazer isso, porque é burro, porque em algum momento você vai ter que corrigir mais e mais e mais, e você pode perder o controle da coisa. Só que, para gerar pastagem, é da hora. Por quê? Você não está preocupado com corrigir tanto. Você simplesmente tem que enfiar o gado ali. Se o solo está muito degradado e você não tem boa pastagem, você taca a ração. Então, existe uma noção de que quando você tem o gado correndo solto, a ração é só para o gado de confinamento. Gente, não é assim que funciona. Então, você vai ter que, se você quiser ter aquele, né, o animal gordo e tudo mais, você vai entra com antibiótico. Essas coisas são completamente normalizadas na pecuária. Não por acaso, agora está rolando a primeira ação climática para poder responsabilizar a pecuária em relação a emissões. Só que emissões é um negócio meio distante, né? Quando a gente olha, é algo que está acontecendo agora, que vai ter um resultado difuso no planeta inteiro. Queimada é muito visível. Tipo, esse território aqui queimou. O problema está agora. Só que em vez de a gente estar pensando numa política de reparações, eu gostaria muito mais de sair, sim, vamos processar o agro pra caramba e eles vão ter que pagar indenização para todo mundo. A gente precisa de indenização porque, senão, é o Estado sempre pagando a conta. A fortuna que foi paga, está sendo paga para a reconstrução do Rio Grande do Sul, a fortuna que está sendo paga agora para aumentar o investimento para conter queimadas, é algo que sai do nosso cofre público. E aí o Dino tem que falar, não, então a gente vai gastar mesmo porque é gasto emergencial, e a Folha fala, estou preocupado com o teto de gastos. A gente não pode sair gastando assim. Tá, beleza, então bota o agronegócio para pagar a conta do próprio dano. Só que tem um negócio interessante para se mencionar aqui. Saiu uma outra manchete, inclusive em vários portais de esquerda, que falava assim, nossa, IBAMA pega fazendeiro botando fogo na própria propriedade. Óbvio. É assim que funciona. Essa é a norma. Porque você vai usar isso como uma prática produtiva, seja para o pasto ou para o plantio, de uma forma danosa, mas também para expandir o seu território, porque depois você aumenta a cerquinha ali. E é por isso que a gente tem dados, colocam que de 2019, com, né, aquela fase do Dia do Fogo na Amazônia, mais de metade da floresta queimada virou pasto.
e virou pasto com grilagem. É uma forma de expansão fundiária ilegal. E a gente não tem controle disso. Você coloca IBAMA, ICMBio, você tenta colocar a Defesa Civil, Polícia Federal para investigar, a gente está, num momento de fogo, enxugando gelo. É um desastre essa política. Então, a única forma da gente ir para cima disso é não pensar depois do que aquilo que é ruim foi feito. Porque o sistema punitivo segue essa lógica, né? O estrago foi feito, agora a gente vai atrás dos responsáveis. A gente tem que identificar que o sistema é responsável, que existe uma classe que está muito imbricada nesse processo inteiro e tirar as ferramentas de fazerem isso. Então, só proibir queimada não é suficiente. O Lula teve uma fala assim, nossa, as queimadas criminosas, nós precisamos prevenir as queimadas criminosas. Gente, a queimada que não é criminosa também tem que ser desencorajada. A gente precisa de um incentivo à agroecologia que não vem só de um pedacinho do plano safra que vai ser destinado ao agronegócio ou do safra da agricultura familiar que está investindo em métodos de baixo carbono ou agroecológicos. Tem que atravessar como a gente pensa a produção de alimentos. E aí isso significa que a gente tem que pensar a produção de alimentos, não a produção de commodities. Isso muda todo o jogo que a gente tem aqui. Por isso que eu tenho batido muito na tecla que a nossa maior ferramenta agora é desinvestimento e expropriação. Então, mais do que prender um punhado, porque a galera sai, esse é um país em que o rico não fica na cadeia. Primeiro, não é nem o rico que é preso, né? Ainda vai descobrir qual que é o mandante da parada. Então, vai pegar ali os intermediários, não resolve o problema, porque ano que vem vai ser a mesma coisa, porque o período de seca é útil. É por isso que não é só no Brasil isso. A gente está vendo isso na América Latina inteira. Não é à toa que se discute nesses termos todos sobre catástrofe, antropoceno e tudo mais, com plantationceno, que é dessa era de grandes plantações, também se fala de piroceno. É fogo para tudo quanto é canto. Só que esse fogo não é combustão espontânea, como fica chegando por aí. Ele faz parte do processo de produção do agronegócio. Então, a gente tem que impedir esse processo de fluir da forma que ele flui hoje. Mexer na estrutura fundiária acaba sendo a melhor estratégia que a gente poderia utilizar. E eu realmente acho que se o governo quisesse, conseguiria empurrar um consenso na população sobre algumas, talvez não a forma mais radical, mas algumas dessas medidas tem, viu? Mas só para engatar também, Felipe, mas não parece a ti, Sabrina, e a ti também, Felipe, não parece que a gente está diante de uma coisa um pouco, como é que eu vou colocar, né? Porque sim, é período de limpar solo na base de queimada, e olha, eu já vi gente que é assim, pecuarista muito pequeno, uma coisa assim muito de quase corte de carne e comércio local, assim. E inclusive um cara, tô pensando nele especificamente, que a orientação política dele, de voto e tudo, é de esquerda, né? O cara já me disse assim, né? Eu sei que é primitivo, assim, mas eu queimo o campinho ali, que é mais fácil. Eu queimo o campinho. Esse é o termo que ele usou quando ele falou comigo, né? Eu me lembro disso. Mas assim, a gente tá vendo que, sim, o pessoal tá queimando o campinho e o campão, né? Mas tá uma coisa um pouco mais exagerada, como quem diz assim, quer saber, né? Bota fogo mesmo, como quem talvez vá promover algum tipo de afronta, ou vai dizer assim, o Lula que se fode, que se vire, o governo PT que se vire com esse negócio e tudo mais. E é muito engraçado porque não só está prejudicando muito o campo e o setor, como inclusive chegou, né, nas cidades grandes, né? O cara em cidade voltando a usar máscara, em Brasília o pessoal com a garganta sangrando, em lugares do interior mais próximo especificamente das regiões de queimada, né? A galera não consegue andar na rua. Então é uma coisa muito maluca, assim, porque de um lado tu tem o pessoal descontrolado praticando o que sempre se praticou, mas me parece que, assim, abriu uma certa porteira no sentido do, vamos queimar mesmo aí, porque, né, e também, claro, combina, né, e aí a gente pode entrar nesse assunto depois, combina justamente com esse grande debate que é talvez um dos mais cruciais sobre isso, que é a decisão
sobre a questão das demarcações de terras indígenas e tudo mais, e a indignação que sempre se mostrou em relação a isso, né? Aliás, atualmente com a complacência do Supremo, que quer conciliar quanto a uma coisa que ele próprio já tinha decidido. Mas enfim. Tem gente se aproveitando da situação para desestabilizar o governo, isso é fato. Porque isso mexe com gastos, isso altera prioridades no momento. A gente sabe que também é aquele momento de que se tá pegando fogo para tudo quanto é lado, não vou prestar atenção na minha propriedade. Então eu vou fazer isso. E é por isso que eu tenho batido na tecla, essa distinção sobre o que é queimada criminosa e o que é queimada como prática inocente tem que acabar. A gente tem que desencorajar toda queimada, porque é muito difícil identificar quando ela realmente foi criminosa, quando ela foi só para abrir ali o campinho. Então a gente precisa das ferramentas, educar, trabalhar com o produtor que está fazendo isso sem o intuito de botar fogo em tudo, para ele sair dessa prática para ficar mais fácil da gente, porque é muito fácil o negócio perder o controle, principalmente nesse período de seca. Então, eu sou a favor de trabalhar com uma política muito rígida de destino de solo. Pegou fogo, só sobe floresta. Pegou fogo, não pode virar pasto. Então, se você está permitindo um certo nível de queimada dentro da propriedade da pessoa, que ela pode transformar em pasto porque o limite mínimo ali de reserva legal está sendo cumprido, você ainda está facilitando essa normalização e quando perde o controle, você não consegue identificar aquele momento de subir floresta novamente. Então, existiu no Chile, no último período, um debate grande, porque o Chile é um país que sofre muito com questão de queimadas, tanto florestais quanto urbanas. Esses incêndios urbanos de intuito criminoso para poder abrir espaço para especulação imobiliária. Eles tiveram um debate muito forte no Congresso sobre uma lei de incêndios em que você impediria rezonear a área que pegou fogo para qualquer coisa que não fosse um intuito social, ecológico, por 30 anos. Teve um incêndio horroroso na região de Vinha del Mar, em parte da Araucania, no começo de 2024. A gente achou que o debate simples ia realmente avançar. Chega no final, a direita chilena travou novamente. Então, tratar do uso, do destino do solo é muito importante para a gente aqui, porque ele vai dar um critério mais amplo para a gente. Aí a gente vai lá e trabalha com cara de esquerda, que usa por quê? O pequeno produtor, ele pode estar fazendo um uso da queimada, por mais que não seja útil para ele no sentido, né, de manter a nutrição do solo e tudo mais, porque às vezes ele não consegue contratar mais mão de obra para poder estar fazendo aquele manejo ali. E existe uma ideia um pouco abstrata de que, como algumas comunidades tradicionais no continente utilizavam o manejo do fogo para poder abrir o campinho, então tudo bem. Só que a gente sabe que isso tem um risco, né, de perder o controle, e com eventos climáticos extremos, esse risco é maior ainda. Então, mesmo o manejo responsável do fogo, ele vai se tornando cada vez mais arriscado. E a gente sabe que quando isso era usado, não era usado para você estar atacando sempre na mesma região, era uma lógica completamente diferente, mas muitas vezes o próprio agro fala, é normal, até indígena atacava fogo, E aí vocês querem criminalizar a gente, por isso que a agroecologia tem que estar à frente aí para a gente reformular. Eu já vi, eu não vou citar nomes porque eu não quero ser processada, mas eu já vi gente muito bambambam do mundo da agrofloresta, de grandes técnicas maravilhosas, falarem, o índio, entre aspas aqui, o índio não é melhor que o ruralista, não, todo mundo taca fogo e tudo mais, em vez de entender que a gente tem um sistema completamente diferente do uso do fogo, só que aí a coisa vai ficando cada vez mais arriscada nisso aí. E aí, assim, esse cara, eu lembro que eu fui fazer um curso, né, de agrofloresta com ele. Na época, eu levantei e fui embora, porque depois eu descobri que ele consulta a agrofloresta para o agronegócio, né? Então aí tá fácil, né? Agora, você sabe que nessa tua fala, Sabrina, na anterior, assim, veio muita coisa pra mim de como a gente tá ferrado com várias coisas, né? Isso aí não é realmente, assim, só num ponto que ataca, né? Não é só agora, está queimando e daí tem a floresta e tem as coisas. Quando tu traz que você bota fogo e depois utiliza agrotóxico e depois tem que dar ração, etc. Isso aí me pegou muito pessoal, assim, sabe? Porque
Enfim, agora um momento parêntese pessoal aqui, assim. Eu tive, há pouco tempo atrás, um linfoma de Hodgkin. E assim, ó, é engraçado que o pessoal chega e diz assim, isso aqui não tem motivo, não tem porquê, simplesmente acontece, é assim mesmo, tem gente que é muito saudável que tem gente que é pouco saudável que tem, então não fique procurando motivos porque não tem motivo. Mas aquela curiosidadezinha, assim, sabe, que você tá na internet, tá procurando coisas... E não foi o mesmo linfoma que eu tive, mas assim, ó, teve um caso que a Bayern foi processada nos Estados Unidos por causa do uso de glifosfato de um trabalhador, claro, eu não sou um trabalhador de fazenda, mas enfim, de um trabalhador que teve linfoma não Hodgkin causado por causa do glifosfato. Daí assim, ó, tu imagina a quantidade de outras coisas que não estão acontecendo por causa disso, né? Que daí você utiliza o agrotóxico é ruim para a saúde... Né? Então são várias coisas em cima de um ponto, né? Mas enfim, eu quero voltar, né? Só para ver o tamanho da merda que a gente tá envolvido, né? Porque quando a gente fala de ecologia, a gente fala de microplásticos, a gente fala de questões de saúde direta, que a gente sente como, né? A fumaça é visível, mas o agrotóxico que está na tua comida não é visível, você tá consumindo ao mesmo tempo. Mas enfim... Eu quero puxar aqui também uma coisa que a gente estava falando antes de começar a gravação, né? E é naquele momento que a gente diz, vamos botar já para gravar, porque não pode perder isso aqui. Que são essas estratégias de combate, Sabrina. Porque, de novo, né? Sempre vem esse negócio de, então é crime, vamos prender, vamos fazer não sei o que, tarará. Inclusive, o que vocês, né, principalmente o Divan e você estão falando antes, vem essa questão de vamos enquadrar esse troço, então, como terrorismo, para pegar e levar bem a sério, então... Porque, claro, a gente, né... é engraçado que eu acho que o nosso episódio 100 foi mais ou menos por aí, né? Que foi o negócio desse punitivismo, dessa questão de tudo é crime, vamos prender, a lei é muito branda. Enquanto, na verdade, eu acho que a gente até tem... vários instrumentos que a gente não utiliza. A questão da função social da propriedade é isso. Eu não sou juiz e nunca vou ser juiz, né? Mas para mim parece que se chega um caso na minha mesa que diz assim, fulano está botando fogo na sua propriedade, não sei, Gabriel Divan, eu não sou especialista, tá? Mas me parece que essa propriedade não está cumprindo com sua função social. E desta forma, uma expropriação cai bem. Né? Cai muito bem se você chegar e dizer... Sabe o que cai bem? Uma expropriação. Sabe? Você não está sabendo brincar com o seu brinquedo. Dá aqui esse troço, sabe? Então, assim, tem meios, e meios muito mais cabíveis, muito mais lógicos, na verdade, do que assim, Sabrina, como tu estava falando, vamos processar esse cara aqui. Ele não vai ficar preso, ele vai pagar um belíssimo de um advogado, e ele vai voltar e ele vai fazer de novo. A propriedade dele está lá. Enquanto isso, o que se discute, né, utilizando o palavreado desse teu, né, do cara que estava dando o curso, estão lá discutindo que é muita terra para pouco índio. Que quando você vê no mapa, é um negócio incrível, né? Que tu olha o mapa de Queimada e tu vê exatamente o que está protegido são as áreas indígenas, são as áreas quilombolas, e todo o resto, a civilização... né, na cabeça dessa gente, tá botando fogo. Então, assim, a gente tem que bater nesse negócio do, poxa, vou prender o cara e no plano safra que vem você bota 10 milhões na mão dele. Você quer prender o cara, mas ao mesmo tempo tu quer que acabe com terras indígenas para botar mais gado, mais pasto, mais soja, porque tem que produzir mais, sabe por quê? Porque assim, o PIB não pode parar, né? A gente tem que pegar e explorar tudo isso aí. Poxa, que século é esse, cara? Eu acho que é bom a gente também colocar que tem uma questão para além da criminalização e pensar, vou prender o cara e tudo mais, que são as multas, que muitas vezes não são cobradas. A gente tem levantamentos aí que colocam que em termos de dever à União, e aí eu não estou falando só de multa, estou falando no geral, de 200 bilhões de reais, de metade do plano safra, no mínimo, que o agro deve para a União. Então, como é que a gente não vai fazer uma compensação aí, né, desse valor? Já a conta nunca fecha nesse processo. E se a gente sempre está pensando depois do fato, então, teve esse crime, essa queimada criminosa, vamos investigar. Tem a galera que está lá tendo que realmente combater o fogo. Então, a gente já teve brigadista morrendo
esse ano, nessa temporada de queimadas. Os brigadistas falando, estou com medo de morrer, mas o meu compromisso é defender a vida. A gente tem uma lógica absurda, que é tipo uma moralização. O Lula falou assim, nossa, ele era um herói. Olha, como se fosse um sacrifício, que tem que... Nossa, foi um Marte aí defendendo os nossos biomas. É uma morte desnecessária. Um brigadista que se envenena com a fumaça tóxica. Se a gente está sentindo aqui, imagina, né, a galera ali. A gente sabe que muitos dos voluntários ali tentando barrar o fogo são indígenas e quilombolas. Eles estão colocando a sua saúde e a sua vida diretamente em risco. Isso não é algo para a gente ficar assim, ai, que lindo, os nossos heróis brasileiros. Qualquer risco e qualquer morte dessas pessoas, a gente tem que colocar ali no âmbito de desnecessário. Não faz nenhum sentido. Então, a gente tem que prevenir. E aí, esse processo de prevenção é tirar o poder de quem está colocando fogo, de quem está destruindo, e parar de privilegiar em todos esses diálogos. Só que isso requer um nível de coragem que só pode ser bancado com altas mobilizações. E quando eu falo de mobilização, eu não estou falando necessariamente de manifestação de rua. Acho que é importante, tem várias espalhadas pelo Brasil, eu vou estar presente nelas também. Então, a gente vai para a rua para poder falar, olha, a gente quer reforma agrária, agroecológica popular contra as queimadas. Eu acho que essa é uma pauta essencial junto à demarcação de territórios indígenas, quilombolas e tradicionais. É isso. A gente quer ligar a pauta fundiária com a pauta ecológica no Brasil, porque ela já está ligada no modelo produtivo. Mas, para além disso, eu acho que é necessário que se traduza isso para a população geral, para a população que não tem o hábito de se mobilizar em ruas, entender que mobilização não é só fazer ato. Isso é algo que eu tratei lá nos Sintomas Mórbidos muito tempo atrás, que é aquela ideia de que política se faz nas ruas. Cara, a rua não é nem o começo nem o fim das coisas, a rua é um meio. É um meio, uma ferramenta de exercer mobilização. E para mobilizar as pessoas, na verdade, a gente tem que construir vontade popular. E eu acredito que a gente tem um momento realmente de saber comunicar melhor o que está acontecendo. Porque se você anda pelo Brasil, se você comenta da qualidade do ar com as pessoas, nossa, o governo não está fazendo nada. Péssimo para o governo Lula que tenha essa impressão, porque o governo está fazendo muita coisa, mas o governo não está fazendo o suficiente. E aí você vai tendo umas coisas assim bem curiosas. Lula fez uma fala recente também de que, nossa, a gente vê com o Rio Grande do Sul, com as queimadas, que o Brasil não está 100% preparado para lidar com esses desastres. E aí ele fala, aquele estado não estava nem 10%. A gente tem poucos brigadistas, ou seja, nem 100% na verdade é nada preparado. Nada preparado. E a gente precisa ter a admissão um pouco mais clara disso. E essa admissão clara é que se preparar para algo não é se preparar só para o desastre, é preveni-lo o máximo possível. Entrando nessa questão do desinvestimento, isso passa pelo Plano Safra, e não adianta só falar assim, mas o Plano Safra pode ter medidas aí de que se o cara foi condenado ou investigado, ele não pode acessar crédito rural. Tá, ok, essa é uma medida, mas não é só o Plano Safra, a gente está falando, por exemplo, de isenção fiscal relacionada à exportação, são várias outras maneiras que esse cara está se beneficiando também. Por que não colocar o Plano Safra só para quem realmente segue tudo à risca? E aí qualquer tipo de infração já resulte em expropriação, porque depois esse cara não vai poder, depois de 3 anos de ficha limpa, voltar para acessar aquele tipo de crédito. Outra coisa, o mercado financeiro. Essa galera tá tudo envolvido em fundos. Então, assim, você tem brasileiros individualmente que às vezes nem sabem, porque tá investindo num pacote de investimento assim, assado, que tá financiando o agro diretamente, porque a Bolsa não tem critério. A Bolsa não tem critério. E eu não vou nem entrar assim, nossa, mas Sabrina, critério ESG também não é lá essas coisas, né? A galera burla o tempo inteiro. Não estou falando de ESG, eu estou falando de critérios que poderiam ser bem mais rígidos, olhando índices mais diretos aí. Então, o financiamento passa por várias coisas, é por isso que a gente tem que pensar desenvolvimento junto com uma lógica de sanção. Eu tenho usado muito essa discussão da tática palestina de BDS, boicote, desinvestimento e sanção, e é algo que eu estou explorando no novo livro, sobre uma forma da gente tratar aí táticas de transição.
E você sancionar é você sancionar com expropriação, é você impedir, aqui você não vai poder trocar na bolsa, você não acessar crédito dessa maneira, não vai ser só crédito público, o seu juro vai ser mais alto sim. São políticas de desincentivo a práticas ruins. E é uma classe que, enquanto a gente ficar aí falando, a gente se orgulha tanto que, nossa, nunca o agronegócio ganhou tanto, nunca o agronegócio acessou um plano safra tão robusto na história desse país. Pô, você continua empoderando a galera que tá aí te perseguindo no Congresso, a galera que tá aí botando fogo, a galera que tá aí criando um discurso na população que é anti-esquerda, que é antipetista, que é anti-Lula e tudo mais. Não faz nenhum sentido. Você tá botando dinheiro na mão do seu inimigo, pro seu inimigo lá e financiar uma política contrária às coisas que você, pelo menos em tese, defende em matéria socioecológica. Então, não faz sentido. A gente fica o tempo inteiro assim, os petistas e os lulistas mais aguerridos detestam, né, quando a gente fala essas coisas, mas eu no fundo, é que eu tô assim, por favor, presidente Lula, ajuda a gente a te ajudar. Porque eu quero a estabilidade desse governo, eu quero que esse governo esteja melhor preparado, inclusive para peitar as Forças Armadas, que estão envolvidas com muita desse processo de desestabilização aí, e que poderiam estar sendo realmente combativas nesse momento, não estão. Vários amigos têm levantado, tem caroço nesse angu aí, né? Então, vamos ficar de olho nesse processo, e isso independe do Congresso, né? Porque toda vez que se fala, mas você está pedindo uma coisa, mas com esse Congresso de direita, o Lula não vai conseguir. Pô, se você já existe, você já tem medidas na lei de função social da terra, que podem ser utilizadas, inclusive com o que a Marina Silva disse, que está sendo levantado, estudado, a possibilidade de fazer confisco, utilizando o que a gente já utiliza no caso de trabalho escravo, para a questão ambiental também, vamos explorar aí essa flexibilidade jurídica. É uma outra maneira de usar a lei, que não é só punir após o fato, é de punir e também construir uma política de reparação que desempodere esses que estão favorecendo uma lógica completamente destrutiva de hoje para fim de século, né? Porque não é só a curto prazo. Perfeito. Gabriel Divan. Olha, só para lembrar, né, a todo mundo que está nos ouvindo, aquela questão da previsão criminal sobre os incêndios é muito engraçado, porque no Código Penal tem o crime de incêndio, tá? E o crime de incêndio tem uma pena maior do que a questão do provocar fogo em área de floresta no âmbito da legislação ambiental. E é engraçado porque o crime de incêndio do Código Penal é aquele incêndio do filme, né? Assim, agora o Felipe Abal vai ver por aquilo que ele fez pra mim em 2004. Aí eu vou botar um fogo lá na casa dele, e fechar a porta. Sei lá, né? É uma coisa pouco usual. Já na lei dos crimes ambientais, que é do final dos anos 90, tem uma previsão com uma pena muito curtinha, justamente porque, por causa desse cenário onde tu tem a prática da queimada como, às vezes, uma coisa que é usada costumeiramente, que às vezes é usada numa suposta pequena escala, que a gente está vendo aqui que, né, tem que parar de ser diferenciada. Mas aí, olha o timing. Em 31 de julho do corrente ano 2024, desgraçado Nosso Senhor, entra em vigor a Lei 14.944, que ela vai instituir uma política nacional de manejo do fogo e vai complementar tanto o Código Florestal quanto a antiga, né, já antiga lei dos crimes ambientais. E aí, por curiosidade, né, se o cara dá uma olhada ali no artigo 2º, vai falar de vários tipos, né, de manejo do fogo, e aí, Sabrina, ele vai separar o incêndio florestal não controlado, a queimada controlada, o uso planejado, a queima prescrita, o uso tradicional. Então, assim, é uma bela forma de você tutelar a coisa, já deixando claro assim, olha, não vamos acabar com isso, tá? Mas tem que separar, e aí no separar, bom, a gente já sabe o que acontece, né? Se passar um cara com um avião bombardeando fogo aí, talvez a gente possa indiciá-lo assim, assado. Agora,
Na questão de botar num lado ou no outro do muro, né, vai ficar, obviamente, prevalente a questão de que não, aqui a gente usa isso como técnica e tudo mais. E aí eu queria fazer aquele lembrete sempre para os amigos, né, que estão pensando em terrorismo. Cara, terrorismo no sentido forte da palavra, que é o que nos interessa, né, no nosso dia a dia, eu não tenho dúvida que poderia se chamar de, né, porque é o que está se fazendo. Em, pelo menos, larga escala, em boa parte. Agora, isso aí não se enquadra no conceito legal de terrorismo, a menos que se faça uma modificação da lei. Então, vamos com calma quanto a isso aí. Eu não estou dizendo que não mereça uma punição, ou não mereça um enquadro. O que eu estou dizendo é, não adianta querer dizer assim, por que não bota o terrorismo? Bom, porque a lei do terrorismo está prevendo outra coisa, ela está falando em questão de raça, xenofobia, ela está usando como motivação um outro tipo de cenário, que não é esse, né? E aqui talvez dá para dizer lamentavelmente, né? Não é esse. Então, nós temos que pensar justamente nisso que a Sabrina está falando, né? Tem mecanismos muito mais eficazes para fazer a inibição, né? E para fazer a esganadura onde realmente vai interessar. E tem também outras práticas e outros tipos de cuidados que investidores, alguns muito bem intencionados e coisa parecida desses fundos, podem fazer também para dar uma olhadinha, né? Porque a Sabrina falou que a bolsa não para, o mercado não tem ética, o negócio vai, né, fagocitando tudo, então é difícil que alguém que vai botar um grande investimento pense assim, mas a destinação disso, da onde está vindo esses dividendos, né, no que estão reinvestindo. Bom, né, é difícil, mas dá para pensar nesse tipo de coisa, dá para fazer uma cartilha, como o Felipe estava falando, olha, vamos pegar essa questão de plano safra, PIB e tudo mais, e vamos estruturar de uma seguinte maneira, tem coisa que não vai dar, e vamos levar a sério a função social, né? Porque, mas tu tá falando no sentido, Gabriel, que é o comunismo da Rússia? Não, cara, é bem simples, né? Eu acho que função social, entre outras coisas, é o cara não destruir a terra inteira e não causar a destruição da terra, ocasionando também a destruição do que está ao redor, né? Eu acho que aí perverte um pouco a função social, é bem fácil, né, de falar sobre isso. Na canetada você pode falar assim, nesse exato momento vou proibir todas as queimadas no meu estado, tá? Você pode? Evita o problema de diferenciar a queimada dolosa da culposa aí nessa parada. Não é nem a dolosa da culposa. A própria lei já está dizendo assim, nós vamos vir forte aqui, mas aquela queimada controlada, aquela que é para limpar, aquela que tem justificativa. Aí ele mete até a ancestral no meio desse rol. O que é uma canalice, né? Porque é totalmente outra coisa, né? Porque você bota tudo no mesmo bolo, aí, tipo, você pode até prender. Mas isso resultar numa condenação, gente, você abriu brecha demais. Não, e tu abriu um leque onde tu pode condenar o indígena que tá fazendo um negócio ali, né? Tá no mesmo bolo, né? O incêndio florestal e enfim, não, mas é para diferenciar. Sim, a gente sabe que diferenciar para aliviar para quem, né? E diferenciar para colocar na roda quem também, né? Tem uma hora que tudo vira um saco de gato, tem uma hora que tudo vira um veja bem. Mas eu queria te ouvir, Sabrina, sobre essa questão, né, da imagética ainda, porque a gente sabe que o discurso da direita é um discurso que se vale de um monte de bravatas e sofismas, né? O cara pega o self-made man lá, que construiu o próprio telhadinho da sua casa, né? E cuidava da sua família, ele pega esse argumento para jogar para o empresário de hoje, que, né, vai englobar um empreendimento e tudo mais, e o cara acha que ele é realmente alguém que fez com as próprias mãos, ele cresceu na base do talento e da competição, e ele se provou melhor, o que enfim, né, a gente explora muito esse tipo aí de papagaiada. Mas também tem isso em relação à coisa do campo, né? Porque a imagética que passa, né? Não só com a propaganda onipresente, né? E aí não me adianta, né? Desculpe se eu vou ser prosaico ou anjinho aqui, mas não me adianta o Jornal Nacional fazer todo dia escalada com a merda da queimada se toda o comercial tem o negócio seguinte: fulaninho toca teclado numa banda, o teclado é agro, tudo é agro, quer dizer, a roda do carro é agro, o teclado é agro, a comidinha é agro e sei lá o que, a pecinha da cadeira de roda da dona Firmina, é agro, né? Porra, fora essa propaganda onipresente, tem aquela coisa, né?
o pessoal conseguiu instituir um discurso de o agro, o campo, e volta e meia vem esse papo, né? Bom, tu tá reclamando o quê, cara? É o que alimenta o Brasil? Não é o que alimenta, cara. E esse cara aí, ele tá muito mais pro investidor de fundo que tá tomando espumante de gosto vidoso numa cobertura em Balneário Camboriú, do que pro cara, aquele que acorda, passa a mão no trigo, faz o café, né, cuida do gado, respira, ele conhece aqueles solos, que isso aí é um requisito assim de videoclipe, né? Que na verdade não tem nada a ver com a coisa. Então, assim como a direita emplacou, né, o cara que foi lá e lutou e conquistou o seu espaço, né, como se fosse uma coisa benéfica no sentido que eles colocam, eu acho que se emplacou também essa coisa, né, o Brasil do campo, o homem do campo. Esses caras não são os caras do campo. Os caras do campo estão fodidos tanto quanto o resto aí com essa situação, né? Você tava falando, eu tava lembrando muitas histórias do meu pai, assim, né? Tipo, meu avô foi meeiro um tempo, pra quem não sabe, tipo, você ia trabalhar pra fazenda de um grande fazendeiro, e aí você recebia um pedaço, aí metade do que você produzia era do fazendeiro, a outra metade você podia ficar. E meu pai conta muita história naquela época, eles moravam, tipo assim, era todo mundo amontoado num cômodo só, chamava Rancho Beira-Chão. E era uma vida extremamente pobre, precarizada, e quando a safra vinha ruim, o fazendeiro queria a outra metade do meu avô. Então, meu avô tinha que sair fugido. Tinha que sair fugido e falar, olha, agora não dá, porque senão minha família vai ficar sem, depois eu pago. E aí vinha jagunço atrás, vinha, tipo assim, era tipo histórias de violência no campo, que, tipo, marcaram a memória da minha família. E é isso que eu identifico como, tipo, o homem do campo, pra mim, era o meu avô, não era aquele outro cara todo poderoso. Só que aquele outro cara é o que é retratado na mídia, na imprensa, na música do sertanejo hoje, que não era do sertanejo do passado, né? O sertanejo do passado era o meu avô, era o caipira, era o meu pai, que foi boia fria desde criança. Então, essa interação acaba sendo muito diferente. E eu lembrava muito, assim, tipo, que nem a gente teve uma interação recente agora na campanha de São Paulo, né, de que um cara virou pro Boulos, né, entregador ali do iFood, e aí, Boulos, você vai invadir casa aqui na Zona Leste, acho que era na Zona Leste, e aí o Boulos falou, não, cara, o movimento tá na tarefa de dar casa, não tirar casa. Por quê? Essa confusão é muito útil até para poder criminalizar o MST, o MTST, a reforma agrária, a reforma urbana, porque aí até o pequeno acha que ele que é o alvo, porque eu sou a mesma coisa que o grandão, né? Não sou a mesma coisa que ele. A gente é todo homem do campo aqui. A minha casa também tá vulnerável. Vão invadir aqui, por isso que eu tenho que odiar esses movimentos todos. Então, a gente também tem uma tarefa, que é de prestar atenção nos símbolos que são utilizados, nas imagens que são passadas, para as pessoas se identificarem corretamente. E essa tarefa de se identificar corretamente, para mim, é uma questão de antagonismo. É antagonismo. O professor Safatli deu uma entrevista recentemente falando que ele não vê polarização no Brasil. Eu vejo que a gente não está sabendo usar o antagonismo no nosso país. Existe no interesse do brasileiro médio, que quer só se alimentar, que não tem nada a ver com o campo, que não tem história no campo nem nada, ele está em antagonismo com o agronegócio, ele não sabe. Ele está em antagonismo porque o agro está botando veneno na comida dele. Quem dá conta de pagar por orgânicos se você não tem um acesso direito a uma feirinha de orgânicos, né? Até se você estiver cortando ali o intermediário, é barato, mas a maioria das pessoas amontoadas na cidade tem uma vida que você é refém de supermercado. E aí você vai comprar o mais barato, o negócio, o seu tomate, o seu morango, tudo vem muito carregado de agrotóxico. E um problema que eu encontro, a gente tem esse dado que foi muito jogado, mas muito pouco explorado como que esse dado é gerado, que é o que a agricultura familiar que alimenta a população brasileira, 70%, né, do que a gente consome vem da agricultura familiar. Eu queria explicar que esse 70% não é em quantidade, é em variedade. A agricultura familiar ela é mais diversa. Então, naquele prato, em tudo que o brasileiro come, é a agricultura familiar que produz a maior parte daquela variedade. Porque o agronegócio vai produzir coisas muito específicas para ele poder exportar também. Então, o agronegócio vai favorecer carne, arroz,
soja, que também chega no nosso prato, né, só, apesar de minoritário, através de ultraprocessados, industrializados, e indiretamente através da ração dos animais, e o milho e tudo mais. Aí a variedade vai vir com, tipo assim, esse tipo de milho dessa safra tal, esse tipo de soja para essa safra tal. Mas aquela variedade de frutas, de vegetais, né, que a gente come, é a agricultura familiar que costuma produzir, porque você não vai ter alguém ali da agricultura familiar que só produz arroz. Ela vai produzir um pouco de arroz, aí ela vai produzir hortaliça, ela vai produzir outras coisas. Tem variedade. Mas o agronegócio ainda bota muita comida no nosso prato. É por isso que tem propaganda da Seara, da JBS e tudo mais. A gente precisa mudar isso. Essa é uma das principais razões que a gente consome tanto agrotóxico. Essa é uma das principais razões que a gente tem uma vulnerabilidade, assim. E eu tenho batido na tecla que, se a gente fala assim, como é que é o prato do brasileiro? Com o agro, sem o agro, com a agricultura familiar, sem a agricultura familiar, a diferença que a gente vê é de variedade. O que entra no prato muda. Então, com a agricultura familiar, a gente tem um prato mais colorido, a gente tem um prato mais saudável, um prato mais nutritivo. A proporção das coisas no prato é diferente. Com o agronegócio, você não tem um prato vazio, ou um prato que é só 30% por conta do dado 30-70. Tá errado. A gente tem um prato sem graça, cheio de veneno. Então, o prato do brasileiro, se fosse só a depender do agronegócio, ia ser tipo assim, arroz, feijão, um pedação de bife ali. Entendeu? Às vezes, de vez em quando, um ovo. Então, essa variedade que a gente tem que trabalhar é muito melhor para quem quer viver bem, para quem quer ter saúde, para quem se preocupa com os gastos públicos, inclusive, para a gente fazer esse tipo de antagonismo, trazer de volta para o campo da luta de classes, porque sempre mais barato prevenir do que remediar. Então, os gastos que o Ministério da Saúde, da Defesa e Ambiente tem para lidar com o problema depois, é algo que também se traduz. Então, eu diria que, inclusive, o brasileiro médio aí, que não se vê como esquerdista, e está muito preocupado, né, com os gastos públicos e tudo mais, pô, cara, você não quer que a gente tenha gasto emergencial? Então, que tal a gente mudar por que a gente está tendo esse tipo de gasto? Então, cobrar a conta de quem realmente está criando o problema, e aí ter uma política de prevenção, que inclusive é uma política de prevenção sanitária, que eu diria que é uma das áreas que o Ministério da Saúde brasileiro está falhando aí, né? Não está tendo recomendação de máscara. Eu acho que é muito curioso essa ideia de, tipo assim, gente, então vamos ficar dentro de casa, né? Porque respirar lá fora tá difícil. Como se a maioria da população brasileira pudesse escolher o que faz por dia, né? E aí, patrão, hoje eu não vou trabalhar, porque tá muito tóxico e o Ministério mandou eu ficar dentro de casa. O ar vai melhorando um pouco no sul e no sudeste, mas quando você tem mais focos de incêndio, a gente tá falando de mais de 100 mil focos de incêndio nesse período da seca de 2024. Na região norte ainda tá muito ruim e não tem uma política de distribuição de máscara N95 para as pessoas. Que loucura isso! Não, e chega a ser meio perverso, né, Sabrina, porque acho que todo mundo que sofreu agora com essa questão de sentir o ar ruim e tal, nossa, tu chegar num ponto que tu diz assim, então eu vou levar a minha vida normal, né, eu tenho que fazer as minhas coisinhas aqui enquanto tudo tá literalmente pegando fogo e eu não tô conseguindo respirar direito. É muito, muito triste isso aí, assim, é muito complicado. Agora, a gente já partindo pro nosso final aqui, Sabrina, a última questão que eu queria te fazer, queria te ouvir mais exatamente sobre essa capacidade de mobilização que tu enxerga. Eu acho que tu colocou muito bem que isso aqui seria um ponto muito bom para se gerar um consenso, para se conseguir mais pessoas para apoiar a causa, etc e tal. Porque assim, até agora tu falando não, se recomenda as pessoas ficarem em casa. Poxa, durante a pandemia, né, que era para ficar em casa mesmo por um bom motivo, tinha gente saindo na rua, pelo menos aqui na minha cidade teve buzinaço, tá, várias vezes, contra as medidas para ficar em casa e coisas que as pessoas estavam loucas para pegar um vírus, sabe? Então, meu Deus, eu preciso disso aí. E agora, é claro, né, não que a rua, então, seja exatamente, né, a medida de tudo isso, até porque senão a gente cai no outro lado, né? A gente cai naquele negócio, sabe quantas pessoas tinha na rua? O Lula não coloca esse número de pessoas na rua, né? O Lula, quando faz live, Sabrina,
só tem 5 mil, outro bota 1 milhão de pessoas lá logo, né? Enfim, não é essa a lógica. Mas a gente está vendo tudo isso aí acontecer. Duvido que muita gente, assim, ache que isso aqui é pouco o que está acontecendo, mas de que forma que a gente pode conseguir efetivamente fazer essa mobilização? Tem uma questão, né, a gente sempre bate nessa tecla, mas tem questão de comunicação, sim, tem questão de como é que a gente explica o que está acontecendo, até porque, como todos nós já dissemos, assim, não vai vir da grande mídia, né? Eles não vão dizer assim, pessoal, né? Então, ali, ó, tá o agro tacando fogo e isso é um problema, agora é hora de fazer alguma coisa. Onde é que a gente vai conseguir trazer isso aí? Porque sim, né? A gente tem que transformar isso aqui na pauta para ser seguida, para de repente conseguir mudança em todos os outros âmbitos. Vai ser muito difícil conseguir a mesma coisa falando, né, de política criminal, falando de trabalho até mesmo. Tu vê, quando faz a analogia com o trabalho escravo, a gente sabe que nem isso é aplicado. A terra de quem está usando o trabalho análogo ao escravo também não está sendo tirada, também não está sendo expropriada. Esse pessoal, a gente fica discutindo se dá para divulgar nomes de pessoas que utilizam o trabalho análogo de escravo. Vê o nível que a gente está. Então, de novo, né? Como é que a gente faz isso aí agora, pelo menos na tua visão? Vamos tentar, né, botar agora, né, o que fazer, como diria, né, alguém em outro momento. Quem será que foi, né? Eu fico pensando, assim, que... E é muito interessante, né? Porque quando a gente discute Lênin, a gente está discutindo agitação e propaganda também, né? Essa grande contribuição para como se trabalha com as mentes e corações das pessoas. Eu vejo que uma coisa importante da campanha do Lula em 2022 foi um discurso de cuidado. Vamos voltar, vamos cuidar dessa população que está se sentindo desamparada. Existe um desamparo quando você não está vendo o sol. A galera tava mandando no inbox pra mim no Instagram ontem, assim, né? Meu bem, hoje o sol não apareceu. A gente já tá cantando música de carnaval nesse exato momento. Então, é triste. As pessoas estão se sentindo angustiadas. A gente precisa dar um sentido para a angústia das pessoas. A diferença entre você anunciar uma catástrofe e você normalizar a catástrofe é que o anúncio não pode ser tipo as trombetas avisando do final do apocalipse. Tem que ser um anúncio para criar sentido para agir. É isso que desnormaliza. É o sentido da ação. E aí eu vou falar assim aquelas coisas, se fosse eu, nunca serei eu. Mas se eu pudesse dar um pitaquinho, cara, eu tava em rede nacional todos os dias. Boletim das queimadas. O que o governo está fazendo, o que vocês devem fazer. Post de Instagram não resolve, gente. Tá em rede social não resolve. A rede social é sempre um campo minado, é um terreno que favorece muito alarmismo, sensacionalismo, fake news. Então a gente tem que estar ali fazendo a disputa, mas a gente tem ferramentas de ir além. E o governo tem a capacidade de confiscar horário de televisão numa situação emergencial. Eu vou fazer boletim, eu vou fazer pronunciamento todo dia. Tem uma imagem de um pronunciamento do Lula em Brasília, eu acho que nesses piores dias aí de Brasília, que pegou fogo no Parque Nacional, a UNB teve que cancelar a aula e tudo mais. É um negócio bizarro, porque você não vê o que está atrás do presidente. É tanta fumaça, você perdeu toda a visibilidade. Então, imagina o que é o presidente no meio disso tudo, com a fumaça ao redor, assim, tô aqui fazendo boletim para vocês. A gente está fazendo isso, a gente vai fazer isso, e aí você vai dando sentido para a população não comparar Lula e Bolsonaro, que é incomparável. Apesar da gente estar cobrando muito o presidente agora, é incomparável, porque os negacionismos do governo Lula são difusos. São várias camadas, negacionismos em relação a petróleo, negacionismos em relação a falsas soluções de mercado, tecnologia e a manutenção do poder do agro. Mas o negacionismo do governo Bolsonaro é abertamente acosida. É outro nível. Então, se é importante que o governo se diferencie nisso, ele tem que se colocar para além de uso de ferramenta de redes, de internet. Temos que utilizar esses outros espaços. Tem que pedir direito à resposta quando tem um editorial bosta na Folha.
tem que se fazer presente em todos esses meios de comunicação. E isso exige uma coragenzinha na hora de falar também. Utilizar linguagem mais dura, que não normaliza só essa questão, o crime aqui e ali. Não vamos mais aceitar que isso seja feito, isso a gente não vai aceitar, porque é um absurdo, nosso povo está adoecendo, os nossos recém-nascidos, os nossos idosos estão com problemas respiratórios gigantescos, e tem consequências disso aqui que vai para preços de alimentos e que vai para consequências sanitárias de problemas de saúde, né? Que a gente vai ver daqui 5, 10, 15 anos para quem está sendo exposto aí. Então, se nós vamos levar isso realmente a sério, tem que ser falado dessa forma para a população. Se você consegue construir consenso dessa maneira, mesmo que não sejam pessoas que você vai arrancar da casa dela e falar, vou pegar na mãozinha e, gente, vamos para o ato hoje. É importante ter mobilização de rua, mas também é importante mudar como que as pessoas estão discutindo isso no dia a dia. Então, assim, propaganda efetiva, realmente. E aí eu não tô falando de, tipo, a gente na internet vai usar nossas ferramentas meméticas, a gente vai fazer que tem ao nosso dispor aí. Mas o governo tem muito mais coisa ao dispor do que é utilizado hoje em dia, do que fotinha paz e amor, ou que, tô aqui presente aquilo ali. Não, medidas drásticas porque a situação é drástica. E aí, isso vai gerar problemas, tá? Se isso é feito, vai gerar problemas. O Ministério da Agricultura vai se rebelar. Tenho certeza que tem problemas sobre isso com o próprio Ministério da Defesa. Vai gerar problemas no Congresso, mas é o momento que a gente pode falar, olha, a bancada ruralista quer te matar, tá? Não tá deixando a gente fazer as coisas. Então vamos nomear. Não adianta só reclamar paralelamente aí. É preciso trazer um direcionamento para a angústia do brasileiro, e muitas vezes direcionar a angústia é direcionar um ódio antagônico específico, e tá faltando coragem de fazer isso. Muito bom. Gabriel Divan, mais alguma coisa? Não, eu só vou dar um adendo aqui que esta mulher, ela entende, né, como poucas pessoas, as coisas que há de bom e de ruim nas redes sociais, né, e na forma de comunicação a partir delas. E aí eu fico meio maluco quando os caras dizem assim, a comunicação do presidente Lula não é boa, já a comunicação do Dr. Geraldo é muito boa. Aí o cara vai ver, e eu não tô indo contra, né, mas o Dr. Geraldo vai lá e bota uma notícia e bota um negócio lá que ele tá vestido, sei lá o que, de anime, porra, sei lá qual é. E aí os caras acham, esta comunicação é boa, aquela comunicação não é boa. Cara, vamos deixar claro uma coisa, meu. Não tem ainda forma mais potente de comunicação do que o governo ir para a rua, ir para a TV, ir para o rádio, ocupar esses espaços e falar coisas e dominar esse tipo de situação na base da informação. Quer dizer, não adianta, eu vou postar aqui um meme que não sei do que. Olha, o anti-cercadinho do Bolsonaro e a anti-live tosca do Bolsonaro com camisa do Sampaio Correia é justamente tu fazer um boletim, tu pegar, vai pra TV, marca uma hora e diz assim, olha, sim, nós estamos numa merda de uma calamidade, e aí eu vou ficar falando como falava-se, por exemplo, na pandemia, quando fala em outras situações, em outros lugares do mundo, é assim, né? Na Ucrânia tá em guerra, né? Então o cara aparece lá, né, com a sua camisetinha, com a sua mesinha e tal, e fala sobre o que tá rolando hoje na guerra, sabe? É uma coisa básica. Então é muito maluco o cara achar assim, olha, a comunicação tá boa, tá ruim na base de uma guerra de cortes, de não sei do que. Cara, isso também tá na jogada, mas pelo amor de Deus, cara, é exatamente isso que a Sabrina colocou. É ir pra TV no meio da fumaça e mostrar, bom, tá vendo isso aqui? É isso aqui mesmo. E aí, esse tipo de coisa, né? As notícias que rolam assim, Flávio Dino libera dinheiro. Cara, Flávio Dino não é presidente da República e Flávio Dino não controla o orçamento. O que aconteceu foi que um partido político, no caso a Rede Sustentabilidade, entrou com uma DPF para determinar algumas questões de descumprimento e que o Supremo deveria decidir no que diz respeito a esse tipo de controle. Aí uma das decisões foi o seguinte, olha, no meio da decisão da DPF, eu vou, entre outras coisas, dizer que isso aqui é um ponto que excepcionaliza o teto de gastos. Então fica aquela briga de
não sei o que, quem bota o meme mais engraçado. Que é engraçado, aliás, pra quem? Ele comunica com que faixa, com que recorte, isso aí. Cara, né? E aí as notícias que dominam o, entre aspas, mundo real são essas, né? Olha, o STF pode tanta coisa que o Flávio Dino tá até mandando no orçamento, que aí já vem a chapuletada outra aquela, né? Mas e o teto de gastos? Cara... Ele acordou num dia e pegou uma caneta como se ele fosse o presidente e despachou o orçamento da nação. Não, fizeram um pedido e, entre outras coisas, foi determinado que aqui é uma excepcionalidade. E se não tem uma excepcionalidade como essa, e se isso aí, algum filho da puta consegue chegar e me dizer que rompe o teto de gastos, não sei o quê, é porque justamente nós estamos perdendo o espaço onde a gente deveria mostrar que isso aqui é coisa que tem que romper todo e qualquer teto, porque isso aqui... Pelo amor de Deus, cara, é literalmente tá pegando fogo, sabe? É absurdo isso aí. Então, sim, cara, ocupar espaço, ocupar rádio, televisão, fazer comunicação diária, mostrar que isso é realmente grave, porque postagem aqui e ali e fulaninho fazendo declaração polêmica para virar cortes aqui e acolá, não tá rolando, né? É porque, tipo assim... Aí você falou assim, eu entendo, assim, eu vivi muita coisa, né, nesse meio da internet. A gente confunde muito engajamento com eficácia. Então, você ter um alto engajamento, você viralizar, não quer dizer que aquela mensagem fixou e que aquela mensagem vai construir massa crítica a favor do que você está tentando fazer, né? Então... Meme, se for engraçado, gente, humor engaja mesmo, zoeira engaja mesmo. Ainda mais quando a população tá tão angustiada, precisa de razão pra rir, né? Então as pessoas vão pra cima daquilo ali. Mas eu não sei, às vezes me chame de tradicional nesse sentido, mas eu sou a favor, tipo, de um governo com um jeito um pouquinho mais sério. Tipo, tô em controle dessa situação. Tá, deixa aí, crianças, meus filhos, riam, faça aí, a produção... Maravilhoso, gente, eu amo o meme, entendeu? Mas deixa isso pra sociedade civil. Eu acho que o governo tem que falar assim, então, eu tô aqui, vocês me colocaram, vocês me elegeram pra mandar nessa bagaça aqui e organizar essa zona geral que virou. Então, é isso que eu estou fazendo. É chato, porque parece que, sim, já são quase 2 anos que todo mundo que trabalha com internet reclamando da comunicação de internet do governo, né? Aí vem o pessoal, mas vocês só reclamam. Cara, então, assim, eu não estou reclamando só da comunicação de internet do governo. Eu estou reclamando de diretrizes gerais, inclusive da comunicação interna entre ministérios, falta de coordenação. Vamos falar de autoridade climática? Cara, eu quero saber o que realmente vai sair dessa parada, que tipo de autoridade realmente vai ser feita. Porque se você tem no meio disso tudo o Ministério da Agricultura barrando discussões relacionadas a agrotóxicos no país, ou você tem outros ministros brasileiros falando mal de ambientalista nesse exato momento, tá? Aí fala, mas é porque tem que negociar com o Centrão para governar. Gente, essa governabilidade não está funcionando. Porque a gente está governando mal. A gente está governando com dificuldades, a gente está governando com ataques internos, sem coesão. E aí, toda vez que a gente perde um pouco mais de coesão, eles vão lá e tentam arrancar mais um ministério. Eles vão lá e tentam arrancar mais um pedaço do orçamento. É preciso coragem, e para bancar essa coragem tem que construir a massa crítica, porque vai ser difícil, mas a responsabilidade... Não é só de barrar o bolsonarismo em 2026, gente. A nossa responsabilidade é de longevidade. Vocês fizeram um episódio um tempo atrás sobre transição energética, teve a discussão, nossa, a China, quando queria fazer, né, carro elétrico e tal, política de 2001, né? Eu acho que foi isso que foi dito na época, tem tempo esse episódio. Legal, então pensou lá atrás. Por que a gente está plantando agora para colher daqui a um tempo? O mestre Joelson, da Teia dos Povos, ele sempre fala assim, olha, eu tô pensando 3.000 anos, tá? Eu não tô pensando só aqui enquanto eu tô vivo, ou ano que vem. Eu tô pensando em escala planetária. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de ousadia, porque o Elon Musk também tá pensando em escala planetária. E aí? A gente vai ficar para trás nesse negócio? Poxa, demais, ó, eu vou fazer, tô prometendo aqui, assim, eu vou fazer 2 camisetas, assim, uma delas é Meu Sonho é Virar Obsoleta, tá, porque eu gostei muito disso aí, e o segundo é Deixa os memes pra nós, né, meme a gente faz, né, o governo tem que fazer outras coisas, demais.
Gostou, Divan? Eu gostei muito, cara. E eu gostei que, embora a gente esteja chegando lamentavelmente no fim do programa, a Sabrina vai ficar um pouquinho ainda com a gente, porque tá chegando a hora das dicas culturais. E aí, né, é aquele momento onde a gente fala de coisas que tem a ver com as desgraças que nós abordamos aqui, ou não. É coisa pra gente focar num estudo mais sério, sistemático, ou não. Porque pode livro, filme, disco, série, né, passeio preferido, né? Não está muito recomendado passear em alguns lugares do país, aí sentar para admirar o pôr do sol, que não está dando, né? Mas vale tudo nas dicas culturais. E as dicas culturais da gente são sempre um oferecimento de O Artesão, pizzas para você assar em casa. Pizza já pronta, não é para ficar passeando de moto pela cidade. E aí você encontra no Artesão pizza salgada, doce, toppings, geleia, café, doce de leite, olha, uma infinidade, torta, é uma infinidade de coisa boa que tem no Artesão. Mas é claro, né, a gente sempre deixa aquele alerta. Essa semana aí passada andaram reclamando, né, Felipe, pô, aqui em BH nós não temos, como é que fica? A situação fica mal, né, você olha nas redes sociais do Artesão, e aí você vê todas aquelas coisas lindas lá e apetitosas lá e você não pode provar. Mas paciência, estamos subindo, em que estávamos subir. Enfim, o Artesão, então, você vai em Porto Alegre, região metropolitana ou Criciúma, pedir, seja pelo Zap Zap, seja pelo telefone, a moda antiga, e você diz assim, ó, eu escutei Sabrina Fernandes no Vira Casacas, de novo, depois de um bom tempo. E aí você não paga a teleentrega. É isso que a gente tem a oferecer para vocês. E com o Artesão nos apoiando, a gente vai para as nossas dicas. Felipe Abal, né? A Sabrina fica por último, convidado, né? E a convidada sempre a gente deixa para depois, que de repente quer inventar na hora a dica. Também vale, né? Felipe Abal, então a sua dica cultural. Divan, antes da minha dica cultural, só um negócio. Teve muita gente que ficou com inveja dos nossos sorteados no Instagram, que ganharam coisinhas da Editora Hipotética e tal. E disse, eu não ganhei e tal. O pessoal lá da Hipotética, né, nosso amigo Fabiano Denardini, chegou para mim e disse, olha, como ficamos compadecidos com quem não ganhou, vai rolar um cupom de desconto para quem ouve Vira Casacas. Então, quem quiser comprar as coisinhas lá da Editora Hipotética, vai lá no site, escolhe, coloca as coisas no carrinho e coloca assim, ó, cupom Vira Casacas e ganha 10% de desconto. É só esse meu recadinho antes ali, ó, maravilha. Eu dei de dica já outro dia a série The Leftovers, né, que eu já falei, que é sobre o pessoal que é, né, arrebatado e daí sobre toda aquela angústia de quem fica, o que tá rolando e tal. Dei um tempinho, assisti outras coisas, disse agora vou voltar para mais uma série que tenha loucuras, tenha algum tipo de viagem e tal. E já tinha botado na minha lista há um tempo uma série francesa que se chama Les Revenants, que ela é meio o contrário, né? Porque tu tem pessoas mortas que voltam. E de novo, né? Mais do que, qual é que é o mistério do que tá acontecendo, por que as pessoas voltam, é todo um drama humano rolando por trás disso aí, das pessoas, né? O que eu faço agora que voltou, né? O noivo que ia casar comigo, agora ele tá de volta, mas eu já tô casado, o que acontece? E tá extremamente divertido. Eu terminei ontem a primeira temporada e fiquei assim, tipo, caramba, como é que isso aqui acontece? E a série, ela é de 2012, eu acho, a primeira temporada. E a segunda temporada, ela termina de uma forma assim, do tipo, caralho, o que aconteceu aqui? E a segunda temporada é só de 2015. E eu fiquei imaginando a angústia de quem acompanhou aquilo no momento. Eu ainda bem vou poder assistir hoje mesmo, já vou dar play na segunda temporada. Agora, né, fico com pena das pessoas lá de 2012. Mas assim, ó, tá bem legal, a minha dica cultural é essa, você não vai encontrar em nenhum streaming, então você já sabe qual é que é a dica do Vira Casacas, né? Baixe todo possível, né? Não fique dando dinheiro para plataformas mesmo, então é isso aí. Olha, maravilhosa essa série, eu já assisti. Tem ela e tem uma versão americana também, né? Que eu não sei se é o mesmo nome, mas é a mesma premissa. Mas a Le Revenant é muito bacana. Eu não assisti a segunda justamente porque eu achei que nunca mais ia voltar. Ao contrário da galera da série, eu achei que não ia voltar, né? Mas é muito boa mesmo. E, cara, a gente não combinou. Eu queria avisar aqui que eu e Felipe Abal não conversamos antes sobre isso, mas a gente está aqui numa semana, né, em que o Felipe está falando das pessoas que voltaram, eu estou falando das pessoas que vão, uma vão de novo, né? Porque semana passada eu e a Fernanda fomos no cinema
recobrar um pouco da nossa infância / pré-adolescência e a gente foi assistir Os Fantasmas Ainda Se Divertem, cara. E quem se divertiu, na verdade, fui eu, porque ele é um filme, é como se tivesse feito na época. É como se fosse assim, de 89 para 92, fizesse a continuação do filme. O clima é o mesmo. É um tipo de linguagem e é um tipo de efeito especial que não está preocupado em ser essas coisas mirabolantes de hoje em dia. Ele quer ser, de fato, uma continuidade daquele filme. É legal, né? Tem muitas críticas que se pode fazer a esses filmes homenagem, né, que estão fazendo agora, que pegam a mesma galera que ainda não morreu, 40 anos depois, e fazem o mesmo filme e tudo mais, né? Tem alguns que eu achei até um pouco inúteis, assim, que não trouxeram mais nada. Mas esse aí eu achei tão honestinho, assim, e tem o climinha da bobajada e das piadinhas e das coisas que você vai rir entre o mundo dos mortos, né? Aquele mundo dos mortos que é muito engraçado, que tem aquele guichê, que tem setores burocráticos e tal. E, bom, o Michael Keaton, né, de novo engole o filme, né, cara? Que cara impressionante, assim, o cara consegue fazer o mesmo personagem do mesmo jeito, canastrão, engraçado, né? Conta também com a Winona Ryder, né, e a sua mãe, então assim, tem todo aquele clima, né, que vai evocar muito, né, e traz alguma coisinha nova, porque pega aquela menina que faz muito sucesso, a Gina Ortega, né, que eu acho que ela só faz esse tipo de filme, né, é engraçado, ela tá estigmatizada com essas coisas, tipo Wandinha, mas ela também cai muito bem no filme, e é bem divertido, bem engraçado, né, uma coisa bem leve, assim, e eu recomendaria, principalmente pra quem gostou, eu adorava aquele filme antigo, né, e, obviamente, tem tudo a ver. Então, assim, não vai assim, meu Deus, onde está a grande discussão? Não está, cara. É um filme sobre gente que morre, volta e vai e vem e tal. É tipo isso, cara. Mais ou menos por aí. Maravilha. Sabrina, dá uma dica pra gente aí. Então, eu vou ser clichê e vou fazer dicas bem temáticas. E como tem 300 episódios que eu não venho, eu vou dar 3. Pode ser? Tá liberado, tá liberado. Então, falando em assistir coisas gratuitamente, tem um documentário Meeiros do Brasil de Fato, que é sobre os meeiros envolvidos na produção do cacau commodity. Eu acho que é bem interessante pra gente desmistificar algumas coisas da produção do cacau e do chocolate no Brasil. É muito bem produzido, saiu no começo desse ano, então é só Meeiros, eu acho que é o nome. O outro é reforçar uma menção que eu fiz aqui, que foi ao mestre Joelson, e aí tem o livro dele com Erasto Felício, que é Por Terra e Território, que eu acho que dá um embasamento legal, é curtinho, bem fácil de ler. E a terceira dica é uma das minhas músicas favoritas, do Chico César, que eu nunca vou aprender a cantar, porque ela é cheia de palavras, é difícil, ela é super longa, e eu fico sempre impressionada quando eu ouço ele cantando, que é Reis do Agronegócio, a mais temática de todas, e tem várias, sei lá, eu gosto muito da música, ela é longa, mas ela é praticamente uma aula nessa perspectiva, gostosa de ouvir, e é realmente assim, cara, trata de tudo, trata da questão do território, do agrotóxico, do transgênico, do modelo desenvolvimentista destrutivista, trata da exploração animal, trata do que a gente quer fazer no planeta. Eu acho, a letra e a melodia juntas, assim, surreal. E é de um dos meus álbuns favoritos do Chico César, que é o Estado de Poesia. Maravilha, tudo anotadinho aqui, depois vai estar no nosso site, vai estar no nosso Instagram também as dicas culturais para o pessoal conferir. Sabrina, muito obrigado de novo por ter topado. Não demore mais 300 episódios para voltar. Por favor, volte logo aqui para conversar com a gente, que sempre é um prazer te ouvir, mesmo. Não, foi ótimo papo, estava com saudade. Faz um tempinho, eu tô mais, não só por conta depois que eu terminei o Tese 11, mas eu tô tentando aparecer menos, porque uma dica maravilhosa que eu recebi num dos meus pós-docs foi que é muito difícil escrever quando tem insignificância própria. Então, a gente tem que se tornar um pouco mais insignificante para poder entrar na nossa própria cabeça e destrinchar o que a gente quer escrever. Então, nesse processo de escrita de livros e artigos, que está pegando muito nessa fase da minha vida agora, tá falando muito, às vezes gera um barulho mental. Então, é preciso se reduzir um pouquinho e para poder, inclusive, ser um pouco mais autocrítico no que a gente escreve. Então, eu tenho ficado um pouco mais desaparecida dos ambientes, mas eu acho que depois que o livro estiver pronto, eu vou ficar aparecida novamente. Então, me chama. Volte. Apareça reto aqui no Vira Casacas, sempre que quiser, né? E, enfim, Felipe, depois de tudo isso, né?
Somos homens inocentes? Não sei. Somos. Não sei mais. Eu também não sei. Não sei. Tchau, galera. Até semana que vem. Beijão. Temos um Vira Casacas. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal.